Olá pessoal, tudo bem? Sou o Marcos, mais um vídeo aí para vocês. Dessa vez aí vamos gravar o último vídeo dessa saga de vídeos aí que estamos gravando referente ao 5S, tá? Essa aula de hoje, na verdade é um resumão de todo o 5S aí, das videoaulas que gravamos anteriormente aí individualmente, tá? Cada censo. Agora nós vamos falar do 5S, do 1 ao 5, a parte introdutiva também. E vai ser uma aula um pouco mais rápida, tá? Mas bem resumida, basicamente o que a gente já estudou, mas bem tranquila, tá bom? Para você que é meu aluno aí, obrigado por estar nos acompanhando. Para você que é meu ex-aluno aí, também obrigado a cada um de vocês. Para você que é externo aí também, obrigado a cada um assistindo os nossos vídeos aí no YouTube aí, consumindo o nosso conteúdo, tá? Vamos lá, primeiro conceito aí, nós temos aqui uma pequena introdução, né? O programa 5S é uma proposta que visa reeducar as pessoas, modernizar as organizações, buscar melhorias nos ambientes, recuperar valores e cuidar da saúde e segurança. Aqui, pessoal, quando a gente fala na questão do 5S, é uma filosofia de trabalho, né? Nascida lá no Japão pós-guerra, pós a Segunda Guerra Mundial. Algo bem interessante, né, que pelos estudos que a gente faz, os levantamentos, a gente leva a entender e identificar também que o 5S é uma ferramenta que foi criada pelas donas de casas japonesas, né, após a Segunda Guerra Mundial, e trazida para o ambiente fabril, no ambiente fabril onde é que foi formatada de forma correta, né, onde é que foram criados todos os censos, e hoje é um sucesso mundial aí em todas as empresas, tá? É um conceito japonês aí da filosofia de trabalho japonês, que foi concretizado aí dentro da Toyota, né? É um negócio muito bacana, funciona quando você aplica de forma correta. E é uma proposta que visa reeducar. Reeducar quer dizer o quê? Treinar as pessoas a modernizar e modernizar as organizações. Quando nós falamos modernizar, quer dizer o seguinte: trazer conceitos inovadores para as empresas em si, né? O objetivo é buscar melhoria no ambiente de trabalho em si, recuperar valores. Quando nós falamos recuperar valores, estamos falando a questão de treinamento, reeducar as pessoas, os valores das pessoas em si, tá? E cuidar da saúde e segurança das pessoas. Na realidade é o seguinte: quando a gente fala saúde, pessoal, quando você trabalha num local limpo, organizado, é, bem identificado, tudo pintado bacaninha, iluminação tranquila, isso aí acaba passando uma segurança maior para o seu colaborador. E ele vai trabalhar de forma mais segura nesses ambientes em si, tá? Então é uma introdução bem rápida, acho que deu para todo mundo entender. Se vocês forem pesquisar a mais, aí vão achar muitos outros conceitos. Mas, porém, com o mais objetivo que eu procurei chegar é justamente esse, tá? Uma forma simples e rápida e fácil de entender, que cada um de vocês aí consiga absorver esse conhecimento. Falando do primeiro censo, nós temos aí o censo de utilização, né? Tem como objetivo separar por grau de tamanho. Então, quando a gente fala a questão de tamanho, pessoal, no ambiente fabril, na logística, no administrativo, na realidade é você separar tudo aquilo que você precisa do que você não precisa, tá? O ponto-chave é o que seria essencial para estar presente naquele ambiente de trabalho. Então, quando a gente fala no ambiente de trabalho, é naquele local onde é que nós executamos o nosso trabalho, e você identificar aquilo que você usa. Tudo aquilo que você usa continuamente no seu ambiente de trabalho, ele precisa estar próximo, tá? Num local próximo, onde toda e qualquer pessoa não faça nem esforço físico e nem mental para estar localizando e fazendo uso desse material em si. E aí vem eliminando tudo o que não agrega valor. Então, quando a gente fala eliminando, é você descartar, retirar do seu ambiente de trabalho tudo aquilo que você não utiliza lá no seu trabalho em si. Então, por exemplo, eu trabalho administrativo, eu tenho lá 3 canetas azul, eu vou ter que eliminar 2, ficar apenas com 1. Aí eu tenho 2 lápis, vou ter que eliminar 1 e ficar apenas com 1. Então é você ter apenas o necessário para você realizar o teu trabalho no dia a dia, tá? Utilizando todos os recursos disponíveis. Quando a gente fala utilizando, nada mais é do que você deixar apenas o necessário
para que você possa utilizar ele nos seus trabalhos diários. Então, você deixar só apenas o necessário, evitando o excesso. Quando é o excesso, quer dizer o seguinte: aquilo além do necessário lá no teu ambiente de trabalho. Por que eu tenho duas canetas azuis se uma só já resolve o meu problema? Tá? O desperdícios, quando a gente fala na questão do 5S, aí nós temos que ficar bastante atento, que é o seguinte: quando você aplica o 5S de forma efetiva, tá, você consegue eliminar muito desperdício e má utilização. Quando eu falo desperdício, é o que é? Imagine lá na sua área administrativa, eu tenho, sei lá, 3 canetas na minha gaveta. O colega do lado está fazendo compras de canetas para usar no ambiente fabril. Então quer dizer o seguinte: eu tenho material guardado dentro da minha empresa, eu estou solicitando compra de material. Então é uma compra desnecessária, eu estou usando lá no meu ambiente muito além do que deveria. Então, por trás de toda essa lógica, nós precisamos pensar da seguinte fase: é apenas o necessário para estar realizando o meu trabalho no dia a dia. Simplesmente isso, tá? Então, o primeiro senso de utilização aí, ele é bem simples, tá? Mas é o primeiro que você implanta e tem que ser de uma forma muito efetiva para que siga na mesma sequência os próximos sensos, tá? Aqui nós temos os benefícios, né? Quando a gente fala benefício, é um negócio interessante, que é tudo aquilo que vai agregar valor, que vai trazer benefícios, seja financeiro, seja na visão do cliente em si, tá? O primeiro aí nós temos o maior senso de organização e economia, com certeza. Reaproveitando os recursos disponíveis, mesas, máquinas, equipamentos que não servem para você, mas devem servir para outras pessoas. Então, nesse ponto aqui, pessoal, quando você faz essa, eu costumo dizer aquela faxina geral, você deixou apenas o necessário no teu ambiente de trabalho. Pode ser que aquilo que esteja sobrando no teu ambiente de trabalho é aquilo que está faltando em outro posto de trabalho em si. Por isso que é importante você fazer o 5S sincronizado, onde é que todas as pessoas têm acesso àqueles materiais que são eliminados de cada setor. Tá? Liberação de espaço para diversos fins. Quando a gente fala liberação de espaço, acho que é o mais importante aí, né? Imagina aquele local lá, tinha aquele monte de coisa que você não utilizava, do nada você retira e só deixa apenas o necessário. Um exemplo clássico aí de aproveitamento de espaço, tá? Aumento da produtividade das pessoas envolvidas. Sim, as pessoas vão conseguir trabalhar, executar o seu trabalho de forma mais efetiva, porque aquele local está livre, só tem o necessário. Tá? Menos riscos de acidente no local de trabalho. Sim, aqueles entulhos, aquele monte de coisa, aquele negócio que aqueles locais onde você não tem nem local para você se locomover, do nada passou a ser livre. Então você elimina aqueles prováveis locais onde é que poderiam acontecer algum acidente em si. Tá? Evita compras desnecessárias. Quando a gente fala aqui de compras desnecessárias, é um negócio interessante. Por quê? Só comprar aquilo que for necessário. Por quê? Primeiro eu identifico o quanto eu tenho e quanto será necessário comprar. Combate à burocracia. Então, tem muitas coisas dentro da empresa que são muito burocráticas. Então, você acaba eliminando algumas situações aí, tornando mais fáceis no ambiente de trabalho em si. Tá? Aí nós vamos aqui, pessoal, para o segundo senso, também muito importante, tá? Que é o senso de ordenação. A ordem e a consequência natural de se arrumar aquilo que utiliza e ter que é necessário na quantidade certa e na hora certa, no local adequado. Então, o anterior nós fomos lá e descartamos tudo, só deixamos o necessário. Aqui você vai ordenar. Então, ordenar o quê? Tudo aquilo que você utiliza toda hora lá no seu ambiente, no seu posto de trabalho, precisa estar ao alcance das suas mãos. Tudo aquilo que você utiliza uma vez por semana tem que estar num armário dentro da sua sala. Tudo aquilo que você utiliza uma vez por mês, 2 vezes por mês, precisa estar lá dentro do almoxarifado. Então, é você sinalizar, é você registrar, é você identificar para que seja feito o uso dessa forma. Tá? Aqui tem os benefícios. Quando a gente fala desses benefícios desse censo, igual ao anterior, também são muito importantes. Primeiro, reduz o tempo de busca do que se precisa. Então, tudo aquilo que você precisa lá no ambiente de trabalho, ele vai estar próximo de você. Então, não tem o cansaço físico para ir buscar e nem tem o cansaço mental, que é aquela fase que você fica procurando material no local onde é que alguém deixou
e que não está registrado, tá? Diminui a necessidade de controle de estoque. Por que diminui, pessoal? Significa que você vai ter a quantidade necessária. Então é a quantidade mínima para a execução de qualquer trabalho. Facilita na movimentação interna, então no chão de fábrica, toda aquela obstrução que tinha por falta de organização, limpeza em si, esse local vai estar livre. Então eu vou ter corredores pintados com faixas exclusivas, com identificação adequada, tudo identificado. Então você consegue chegar no teu objetivo com maior facilidade. Evita compras desnecessárias e danos aos objetos estocados. Quando a gente fala evita compras desnecessárias, é comprar aquilo que não é necessário. E danos aos objetos estocados. Quer dizer o seguinte, eu só vou ter a quantidade necessária lá no meu estoque, eu nunca vou ter além. Então, eu não vou ter aquele dano, por exemplo, o produto venceu no estoque. Um dos fatores aí que acaba perdendo muito produto no armazém. Tá? O próximo aí, aumento da produtividade racionaliza o trabalho e diminui o cansaço físico e mental. Você com esse senso dele, depois dele implantado, você consegue chegar ao quê? Aumentar a produtividade das pessoas em si, né, dos equipamentos também, racionaliza o trabalho, diminui o cansaço físico. Quando eu falo cansaço físico, pessoal, é aquele vai e vem lá dentro da fábrica, vai para um local, procura uma coisa, vai para outro. Então você fica caminhando demais para executar um trabalho em si. O mental é aquela fase onde é que você procura as coisas e acaba não encontrando. E quando você entra nesse senso aqui e implanta de forma correta, quer dizer o seguinte, tudo aquilo que você procura vai estar num local específico. Tá? Evacuação rápida em caso de perigo. Esse aqui eu acho que é um dos mais importantes aí quando a gente fala de todos esses censos aí. Por que é mais importante? Porque é o seguinte, evacuação quer dizer o seguinte, pegou fogo, aconteceu alguma coisa dentro da empresa, é fácil de você procurar um local de abrigo, você sair, correr para a rua, correr para o ponto de encontro, alguma coisa. Então os locais não vão estar obstruídos em si. Tá? Aqui nós temos o terceiro censo, tá? Que é o censo de limpeza. Esse censo aqui, pessoal, também é muito importante, tá? Nós temos o primeiro, que eu acabei de explicar, o segundo também. Agora o terceiro é censo de limpeza. Esse terceiro censo visa a limpeza, não basta varrer tirando o pó e a sujeira. O importante é que cada um utilize um equipamento, uma ferramenta, um veículo, máquinas, ou deixe-os limpos em boas condições de uso. Quer dizer o seguinte, o português bem claro, achou limpo, deixa limpo. Simplesmente isso. Então, tudo aquilo que utilizamos lá no nosso ambiente de trabalho, nós temos que ter aquela filosofia de que achei limpo, eu devo deixar mais limpo ainda. Tá? Por quê? Porque nós, colaboradores, somos responsáveis em manter o nosso local de trabalho sempre limpo e organizado. Não é sair varrendo a fábrica inteira, mas o teu ambiente de trabalho, onde você fica às 8 horas de trabalho ali, você tem a obrigação de manter esse local de trabalho sempre limpo e organizado. Tá? O contexto desse censo seria zelar pela conservação e limpeza de tudo que utilizamos. Sim, pessoal. Quando a gente fala zelar, é você cuidar de tudo aquilo lá no nosso ambiente de trabalho que utilizamos no dia a dia. Pode ser a coisa mais simples até a coisa mais complexa. Então, ter a visão de sempre. Peguei limpo, ou outra forma, peguei e não estava limpo. A minha missão sempre vai deixar aquele local sempre limpo, para que o próximo colaborador que entre naquele ambiente de trabalho, que vai trabalhar naquela máquina, ele ache limpo e também sempre mantenha e deixe limpo para o próximo colaborador. Esse censo aqui é um dos censos, acho que mais importantes aí. A gente tem alguns exemplos aí de chão de fábrica. Imagine você comprando 2 empilhadeiras. Eu coloco um na mão de um carinha e outro na mão do outro. Então isso aí depende muito do comportamento das pessoas. Por isso que necessita de muito treinamento. Uma máquina, depois de 8 dias, eu vou lá, essa máquina, o operador passa a ter pretinho no pneu da empilhadeira. Olha que espetacular. Você olha a máquina está limpinha, bacana. Em compensação, você olha o outro equipamento, está tudo arranhado, tudo quebrado. Parece que o cara passou esbarrando por quanto é pé direito que tinha dentro da fábrica, aquela coisa toda. Então, quando a gente fala desse senso de limpeza, é a conservação do equipamento em si. Tá? Aí a gente vem, mas e quais são os benefícios de se trabalhar nesse ambiente usando essa filosofia de trabalho? Primeiro,
Ambientes mais agradáveis e sadios. Claro, quando você trabalha em um local limpo, pessoal, é muito bacana, traz uma energia positiva, isso aí te traz aquela força de vontade, aquela motivação própria para estar trabalhando naquele ambiente. O segundo benefício aí, né, nós temos ajuda na prevenção de acidentes. Sim, todo local limpo e conservado você previne acidentes. Então, desde aquela gota de óleo que caiu lá no piso da fábrica, aquela água que estava vazando do bebedouro, aquele óleo que pingou da empilhadeira, aquela graxa que sobrou da manutenção da máquina lá que caiu no chão, o que eu devo fazer? Sempre manter o local limpo. Alguém passou ali e sujou? Esse alguém sempre tem que deixar limpinho, tá? Para não provocar acidentes em si. Melhoria na preservação dos equipamentos, proporcionando maior vida útil. Quando a gente fala melhoria da preservação dos equipamentos, nós precisamos pensar em outro departamento também, departamento de manutenção. Não adianta você, operador, sempre manter a máquina limpa, conservada, bonitinha, mas se a manutenção não tem um programa de manutenção adequado. Então, é uma mão de via dupla. Então, manutenção vai zelar pelo conserto dos equipamentos, e você no dia a dia acaba identificando futuras quebras, futuros problemas de máquina através do checklist, através da inspeção visual, entre outros. Isso aí acaba o quê? Aumentando a vida útil do equipamento. Isso aí para o patrão, isso aí para a empresa é um negócio espetacular. Tá? O próximo benefício aí é a diminuição de desperdícios. Quando a gente fala de diminuição de desperdícios, pessoal, é todo tipo de desperdício que você perde dinheiro. Então, estou falando de desperdício de material, produção sem necessidade, produção de produtos defeituosos, retrabalhos, materiais que são feitos de forma desnecessária, mão de obra que foi utilizada de forma desnecessária. Então, quando a gente fala nessa questão de diminuição de desperdícios, é você eliminar todas as fontes que possam desperdiçar esse desperdício financeiro da empresa em si. Prevenção da poluição, aqui nós temos que pensar da seguinte forma: um equipamento, uma máquina, um departamento, uma fábrica, onde é que ela preza pela limpeza e conservação, vocês conseguem identificar no dia a dia o que? Nós temos primeiro uma poluição visual, que é aquele local que você chega e fala, meu Deus, que local sujo, que local complicado de se trabalhar, local escuro, aquela coisa toda. E temos também, mudamos essa visão aí, temos uma visão diferenciada, que é o quê? Poxa, que local bacana de se trabalhar, limpo, conservado, identificado, com faixas corretas, tudo certinho. Tá? Melhoria da imagem da empresa interna e externa. Quando a gente fala melhoria da imagem da empresa, precisamos analisar da seguinte forma. Você que é colaborador da sua empresa, lá onde você trabalha, qual a imagem que você tem referente aos produtos, referente à empresa que você trabalha, referente ao local de trabalho? Qual é a referência que você tem referente a isso? Você vai ter um ponto de vista referente a isso. A externa, estamos falando de quem? Dos nossos clientes e fornecedores. Então, alguém veio de fora nos fazer uma auditoria, conhecer a nossa empresa, ele vai ter uma fotografia, que é aquele velho ditado, a primeira imagem é a que fica. Então, você foi lá, visitou uma empresa, poxa meu, que bacana, essa empresa que fabrica os produtos que nós compramos, elas têm um programa 5S implantado e tem uma imagem muito positiva interna. E também, quando podemos pegar esse mesmo ponto de vista, mas pode que negativo, você fala, poxa meu, o meu produto é fabricado nessa empresa e não sei como é que eles conseguem fabricar, porque o ambiente de trabalho é muito ruim, muito sujo, muito complicado. Então, são esses fatores aí que nós devemos ficar atentos, tá? E na realidade, quando a gente fala nos benefícios do 5S, é o que é? É passar essa imagem positiva para os nossos clientes, sejam eles internos ou sejam eles externos. Aqui nós temos o quarto senso, que também é um espetacular aí no nosso dia a dia, que precisamos sempre analisar de forma correta, verificar de forma correta, tá? Por quê? Quando nós fizemos o primeiro, o segundo e o terceiro, pessoal, é execução. Nós fomos lá e executamos, colocamos em prática, fomos lá e mudamos. E aí a gente chega no senso de saúde e higiene, verifica se o espírito do programa está sendo absorvido. Você vai verificar o quê? Se tudo aquilo que a gente aprendeu
no treinamento anterior, nos outros centros, estão sendo colocados em práticas. Porque não adianta você chegar para mim e falar, professor, eu coloquei em prática o senso 1 e o senso 3, agora eu quero fazer o 4. Não vai funcionar, meu amiguinho. Você tem que fazer o seguinte, você tem que atingir 100% de eficiência no senso 1, 100% de eficiência no senso 2, 100% de eficiência no senso 3, e aí por diante. Para quando você chegar nesse senso aqui, significa se aquilo que foi aplicado nos 3 últimos sensos está gerando resultado, está sendo absorvido, as pessoas que receberam o treinamento estão conseguindo colocar em prática aquilo que foi ensinado. Tá? Ou checar seus resultados parcial em toda a empresa. Quando você faz essa auditoria, geralmente as empresas, quando ela está implantando o 5S, tem a gente que são os instrutores, nós formamos os multiplicadores internos. São as pessoas que vão fazer as inspeções, vão fazer as auditorias internas. E aí eles vão preparando a empresa para que a gente, auditor externo, consiga chegar lá na empresa e fazer a auditoria e tirar, a empresa tem uma boa nota em cima disso aí. Tá? Então, checar os ambientes, por exemplo, banheiros. Por que banheiros? Banheiro, pessoal, é um local de transmissão de doenças, se não tiver limpo de forma correta. Então, qual foi o padrão de limpeza que foi passado lá para limpeza do banheiro? Quais são os padrões de redução de desperdício de água, de energia, de papel, material de limpeza em si? Nos refeitórios, quando a gente fala no refeitório, é onde é que todo mundo se alimenta. Como esse ambiente está limpo, está conservado, está utilizando os talheres, os pratos, está sendo feita a comida de forma dentro dos padrões da vigilância, entre outros. Nas oficinas, quando a gente fala nas oficinas, é um local onde é que a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? É onde é que é feita a manutenção dos equipamentos. Então, como está a limpeza, a conservação, a identificação dessas ferramentas que são utilizadas lá na manutenção em si, tá? As áreas operacionais estamos falando o quê? Do armazém, lá nas máquinas, lá na logística, lá na expedição, lá no recebimento. Então, eu fazer uma inspeção na empresa num todo, tá? Se esse programa do 5S está sendo colocado em prática dentro da organização em si. Se esses locais estão em ordem, o programa está sendo cumprido. Então, você foi lá e analisou esses departamentos aí e verificou, está respondendo tudo aquilo que foi passado nos treinamentos. Significa que o objetivo proposto pelo curso está sendo cumprido. Se você foi lá e identificou que isso aqui não está sendo cumprido, significa que o que foi passado no curso não foi absorvido pela equipe em si. Então, verifica se tem algum colaborador que precisa de treinamento, que precisa fazer o treinamento novamente. Verifica se as pessoas vestiram uma camisa para enfrentar essa nova filosofia de trabalho, enfrentar, entender e colocar em prática e tornar algo isso aí natural no nosso dia a dia. Porque às vezes tem colaboradores que recebem essa mudança de forma positiva, mas tem colaboradores que têm um certo receio a certas mudanças. Então nós precisamos entender e saber como lidar nessas situações aí dentro da organização. Tá? Aí nós temos aqui os benefícios. Até agora, acho que quase todos os censos falam nesse primeiro, viu gente? Que é a prevenção de acidentes. Sempre vai ter uma prevenção de acidentes. Então, quando você mantém o local sempre limpo, conservado, significa que eu não vou ter graxa no chão, eu não vou ter óleo no chão, eu não vou ter pedaço de palete no chão, eu não vou ter resto de material no chão. Então, uma limpeza. Isso aí vai acabar eliminando a possibilidade de um colaborador escorregar, pisar, enganchar o pé em alguma coisa e acabar sofrendo um acidente em si. Então, é um dos fatores aí, um dos benefícios aí, acho que mais importantes aí na implantação do 5S, tá? Elevação dos níveis de satisfação e motivação do pessoal. Quando a gente fala elevação dos níveis de satisfação, é o seguinte: você conseguir, você executar o seu trabalho no dia a dia com satisfação, com amor, com carinho, aquilo que você fala, poxa, eu adoro trabalhar aqui, eu adoro fazer isso, tá? E precisamos ficar atento na parte de motivação. Eu, particularmente, eu penso da seguinte princípio: a motivação ela é própria, cada um tem os seus motivos para serem motivados, simplesmente isso. Tem pessoas que falam, mas eu estou desmotivado por causa da empresa.
A empresa ela te dá artifícios para que você trabalhe motivado. Agora, a motivação é você que vai plantar ela dentro de você, uma sementinha que você vai colocar lá dentro de você e falar, poxa, eu vou fazer esse dia de trabalho que está sendo difícil, um dos melhores dias de trabalho da minha vida. Eu vou transformar esse aprendizado em algo que eu vou usar pela minha vida inteira. Então, às vezes a gente tem essa controvérsia referente à motivação, mas a motivação ela é própria, cada um vai ter a sua. Tá? A prevenção e controle de estresse. Quando a gente prevenção e controle de estresse, nada mais é que são programas. Primeiro, nós precisamos analisar de duas formas. Primeiro, o RH, são os programas que o RH lá cria para alterar, para identificar fontes de estresses. E a outra parte é o que é a própria operacionalização do trabalho em si. É você organizar o seu trabalho de forma que tudo aquilo que você precisa está próximo de você. E aí a gente vem naquele pensamento, estressar para quê? Para quê? Se tudo aquilo que eu preciso está próximo de mim. Tá? Melhoria na qualidade de vida, as pessoas começam a trabalhar mais motivadas, mais felizes. E quando você trabalha feliz, quando você trabalha motivado, quando você gosta do que faz, isso aí faz bem para a tua saúde, faz bem para a tua vida em si. Tá? Economia e combate a doenças no enfoque preventivos. Quando a gente fala economia e combate a doenças preventivas, nada mais é do que, primeiro, toda empresa tem a CIPA, tá? A Semana de Prevenção de Acidentes, entre outros, e entre outras empresas aí que cria diversos programas de incentivo as pessoas a fazerem exames de rotina, passar por clínico geral, os programas aí referente a câncer, né, câncer de mama, câncer de próstata, entre outros. Então, a empresa ela acaba incentivando para que as pessoas busquem conhecimento referente ao tratamento de certas doenças no início, quando ela começa. Então, você identifica a doença quando ela inicia. Tá? É um negócio bem interessante. Tá? Esse assunto aqui é um assunto muito grande, pessoal. Se eu for falar isso para vocês, nós acaba falando 2 horas aqui e acaba não falando de forma completa. Então, quando a gente fala aqui no enfoque preventivo, o que é? É você identificar aquele fator, aquela doença, antes que ela aconteça em si. Tá? Aí nós vamos aqui para o quinto senso. Esse senso aqui é bacana, tá? Poxa, muito show de bola. É o senso de autodisciplina, pessoal. Nesse senso deve-se cumprir os procedimentos operacionais, a ética e os padrões da empresa. Seria o S mais complexo, pois os empregados devem executar as tarefas como hábito, sem achar que não há nada para evoluir. Então, quando a gente fala autodisciplina, é você trabalhar num ambiente com regras e procedimentos e sempre estar evoluindo dentro desse ambiente e tornando algo que era diferente no hábito normal do dia a dia. Tá? A autodisciplina exige constante aperfeiçoamento no ambiente de trabalho disciplinado. É a medida mais importante para seguir a qualidade, sim. Hoje, na realidade, em qualquer departamento, para que você possa evoluir, para que você tenha esse aperfeiçoamento, é uma fonte simples, pessoal. É simplesmente você estudar. Estudar, estudar, estudar. Nós temos diversas escolas aí no dia a dia que fornecem diversos cursos. Inclusive esse aqui que você está nos assistindo agora, que é o quê? É você buscar conhecimento contínuo referente àquele determinado assunto de diferentes formas. Então, eu, por exemplo, terminei de fazer o curso 5S na escola A, vou lá na escola B, faço o mesmo curso, preciso ouvir outro professor, porque cada professor ele vai ter uma experiência diferente, vai ter uma formação diferente, ele vai ter uma metodologia de ensinar diferente, e aí você acaba agregando valor. O que você não aprendeu com um instrutor, você aprende com outro instrutor. O que você não aprendeu lendo, você aprende ouvindo. Aquilo que você não aprendeu ouvindo, você aprende escrevendo. Então, você ter aquele aperfeiçoamento, você se aperfeiçoar no conhecimento e colocar em prática aqui dentro da filosofia 5S, através do quinto senso, que é a autodisciplina. Tá? Aí nós temos aqui os objetivos, né, os benefícios. Primeiro, os empregados terão mais conscientização da responsabilidade em todas as tarefas. Sim, todos os empregados eles vão ser cientes, eles vão ter capacidade, eles vão identificar quais são as responsabilidades de cada um, que é o mais importante. Cumprimento das regras e procedimentos estabelecidos, tá? Negócio espetacular. Tudo que será executado dentro dos requisitos de qualidade, então todo mundo vai ter aquele compromisso, aquela responsabilidade de só executar o seu serviço, tá?
ou fabricar o seu produto dentro dos padrões do cliente, tá? Serviços executados dentro dos requisitos de qualidade. Desenvolvimento pessoal e profissional. Quando a gente fala desenvolvimento pessoal e profissional, o autoconhecimento do ser humano é o que torna o ser humano cada vez mais culto. Por quê? Quanto mais você estuda, quanto mais você busca conhecimento, você tem um enriquecimento na sua vida pessoal e profissional. Então, quando a gente adquire conhecimento, você aplica tanto na sua vida pessoal quanto na tua vida profissional dentro da empresa. Aumento da possibilidade de resultados de acordo com o planejado, sim, isso aí a gente fala assim, poxa, mas o que seria isso aqui? Pessoal, quando você trabalha num ambiente onde é que tudo tem regras, as pessoas são muito bem treinadas, tudo acontece de acordo com o planejado, a probabilidade de você executar aquilo que foi planejado é um negócio espetacular, é bem simples, você já tem um resultado em mãos. Agora imagine você trabalha naquele ambiente onde é sujo, sem identificação, você não acha nada, equipamento quebra toda hora. Qual é a probabilidade de você executar de acordo com o planejado? Vai ser muito difícil, tá? E por último aqui, incrementa a qualidade geral dos serviços e das relações interpessoais. Quando a gente fala em interpessoais, acho que é um dos fatores aí nas empresas do dia a dia de hoje, tá? Empresas mais modernas, é o que é? É a valorização do ser humano em si. As pessoas elas são mais amigáveis, as pessoas elas são mais parceiras, o trabalho em equipe ele é mais efetivo lá no ambiente de trabalho em si. Tá? Bacana. Pessoal, chegamos ao fim do nosso 5S aí, nosso resumão sobre o curso de 5S, tá? Lembrando aqui, todos os créditos aqui que a gente comentou, tá? Basicamente de 70% a 80% aí, foi nessa fonte de dados aí, tá? Então quem tiver alguma dúvida, inclusive nesse site aí, eu indico para vocês, tá? Quem tiver interesse em buscar conhecimento, vá nesse site lá que a galera é só muito bom no que faz, tá? www.apostilasdaqualidade.com.br. Lá, além dos 10 censos aqui, né, eu expliquei para vocês os 5 censos, né? Lá vocês vão encontrar os 10 censos e mais uma diversas apostilas aí referente à qualidade, tá bom? Então todos os créditos aí, a galerinha aí do apostilasdaqualidade.com, a galera aí eu não conheço, tá? Mas pelo conteúdo que tem no site aí, são profissionais espetaculares aí, então todo o crédito aí para eles. Chegamos ao fim, pessoal. Para você que é meu aluno aí, meu ex-aluno, você que é externo, queira compartilhar o conhecimento com a gente, tá? Vai lá no comentário desse vídeo aí, tá? Lá no YouTube. Compartilha aí um conhecimento de vocês referente ao 5S, uma experiência que você já teve, um projeto que você já participou. Como foi isso aí? Compartilhe com a gente, vai lá nos comentários, poste lá. Os comentários nossos aí nada mais é do que um fórum público, onde é que todas as pessoas vão lá, fazem os seus posts, tá? Lembrando, todo post ele é revisado por mim. Primeiro eu verifico se não tem alguma coisa de errado. E tem uma galerinha aí que de vez em quando gosta de escrever umas besteiras, né? E aqui é um pouquinho diferente. Nós estamos compartilhando conhecimento. São coisa muito séria e às vezes eu dou alguma filtrada e apareceu alguma coisa indesejada, nem aparece no site que automaticamente eu já bloqueio. Mas compartilhe com a gente experiências, projetos que vocês já participaram. Vamos lá, divulgue lá no comentário com a gente, tá? Não deixe de ir lá no comentário. Tem esse link azul aí, pessoal, vai estar no comentário também. Você que já tem experiência na área aí, quiser testar o seu conhecimento, responde essa provinha aí. É uma provinha de 10 perguntas com 5 múltiplas escolhas cada pergunta, tá? É um negocinho bem tranquilo. Para você que não tem experiência nenhuma, quer lá testar também, vai lá, faz a provinha. Para você que é meu aluno também, vai lá, responde. Que sempre quando vocês respondem, eu recebo do lado de cá. E aí a gente vai nessa aí compartilhando conhecimento no nosso dia a dia. Tá bom? Pessoal, chegamos ao fim de mais de um vídeo referente a essa saga aí dos vídeos referente aos 5S, tá? Foi uma experiência espetacular. Compartilhei esse conhecimento com vocês, tá? Procurei trazer todas as informações aí que a gente vai captando ao decorrer da nossa carreira, nas experiências que nós vamos tendo, na minha formação, e procurei colocar tudo de forma objetiva nesse vídeo aqui para que todos vocês consigam
absorver isso aí de forma correta. Beleza? Fiquem todos com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!